Então, vamos lá. Novamente, boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre óleos essenciais na cozinha, né? Cozinhando com os óleos essenciais. A gente já conhece bastante sobre óleos essenciais, já falamos bastante, quase todas vocês são aromaterapeutas, conhecem bastante de óleos essenciais aí, então eu não vou falar muito sobre o que é o óleo, né, para que serve o óleo, as suas características, tal, porque a gente já conversou bastante sobre isso, né? Eu vou me deter a falar sobre óleos essenciais na culinária, né? Como é que a gente pode usar, né? E até algumas receitinhas aqui. Eu selecionei 2 livrinhos de receita que eu vou colocar num grupo, né? Para a gente não perder muito tempo em passar receita para vocês, mas eu separei 2 exemplos, né? Na internet tem vários livrinhos de receita de culinária com uso de óleos essenciais, fica fácil de achar, mas eu peguei 2 aqui e separei, vou colocar lá no grupo para a gente poder falar depois um pouquinho deles, né? E por que a gente usa óleo essencial na cozinha, né? As pessoas, às vezes, falam, poxa, o óleo essencial pode ingerir, não pode ingerir, como é que é? É seguro, não é seguro? Como é que funciona a questão do óleo essencial, né? Então, a melhor coisa que a gente tem para falar de óleos essenciais primeiro, que sim, é seguro para ingestão. Evidentemente, não são todos, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas óleo essencial é seguro para ingestão e já usado como condimento há milhares e milhares de anos, né? Então, muitas das civilizações aí já usam óleo essencial há bastante tempo como ingrediente nos alimentos, né? Então, a primeira coisa é que o óleo essencial acrescenta muito sabor, né? Então, a gente pode usar uma variedade de óleos essenciais. Então, desde o que a gente conhece como tempero, né, como orégano, tomilho, todos os outros aí que são temperos, né, pimenta, não? Pimenta preta, a gente pode utilizá-los pelo sabor. E outra coisa que é bem interessante, que a gente não pode esquecer, é que é muito cômodo, né? É uma facilidade você usar o óleo essencial substituindo ervas frescas. Por exemplo, você vai usar um alecrim ou vai usar uma manjerona, não? E às vezes você não tem por perto um lugar para comprar erva fresca, né? Então, ou você vai comprar ele desidratado no supermercado, embalado, ou normalmente ele está misturado com alguns outros componentes para conservação e assim por diante, e que você nem sabe, na verdade, o que você está ingerindo. Então, o óleo essencial é a certeza de você estar ingerindo algo realmente natural, principalmente se você utiliza um óleo com procedência, né, como é o caso da Duterra. Então, você sabe exatamente o que você está colocando no seu alimento. E tem algumas características, né, que a gente precisa observar para usar o óleo essencial na cozinha. A primeira coisa é a gente dosar a quantidade, né? Esse é o mais difícil para quem vai usar o óleo essencial pela primeira vez ou não está habituado a usar o óleo essencial na alimentação. Então, lembrando que o óleo essencial é poderoso, é muito forte, né? Então, se você usa uma quantidade exagerada do óleo essencial, você vai acabar estragando o seu preparo. Então, a ideia é você dosar com muito cuidado aí a quantidade de óleo que você coloca no seu alimento. Vou dar um exemplo.
eu e a Edna adoramos aqui um molho de macarrão, a gente coloca a manjerona, né? Que é, e a gente também usa o manjericão, né? Então, o manjericão, o óleo é o basil, né, da do terra, e no começo a gente colocava, pegava um palitinho de dente, né, e molhava o palito de dente no óleo e misturava no molho. Ele já dá um sabor agradável. Hoje, como a gente está habituado e a gente gosta muito, a gente usa para a quantidade que a gente faz, né, que é um molho para 2 pessoas, eu chego a usar 2 gotas, né? Então, fica com gosto de manjericão, né? Então, mas é o hábito, é o cuidado, então depende do paladar de cada pessoa. Então, a melhor forma de você começar a trabalhar com óleo essencial é molhar o palitinho no óleo e misturar no molho. Evidentemente que mudando a quantidade, né, aumentando a quantidade, você coloca mais ou menos óleo essencial. Mas você tem que tomar algumas precauções. Por exemplo, quando você aquece o alimento, o óleo evapora e o sabor vai embora. Então, se você experimentar antes de aquecer, o seu alimento vai estar com um sabor, depois que aqueceu, esse sabor vai diluir e você vai perder muito do sabor do óleo essencial no alimento aquecido. Mas você pode colocar uma quantidade maior, nesse caso, de óleo. Eu, por exemplo, quando eu faço o molho, eu coloco o óleo só depois do molho pronto. Então, quando eu apago o fogo do molho, eu pingo 2 gotinhas de óleo e aí misturo, o meu molho está pronto e com um sabor muito gostoso com óleo essencial. Então, você precisa cuidar disso. Outra coisa é que quando a gente aquece o óleo, ele não só evapora, mas como ele perde as propriedades terapêuticas, né? Então, por isso que eu evito de aquecer o óleo. Se for possível, né, em alguns alimentos, eu prefiro usar ele in natura, né, sempre depois do cozimento, não? Ou mesmo na salada, ou no doce, não? Mas, lembrando que você pode usar o óleo essencial, sem problema nenhum, para dar o sabor. Então, aí você vai fazer um bolo, você vai fazer um alimento que vai ser cozido ou aquecido, aí não tem problema, ou você coloca uma quantidade um pouquinho maior, ou você vai ficar com o sabor apenas, não vai ter a parte terapêutica. Mas ele substitui totalmente os produtos frescos e que você estaria usando, comprando no supermercado, né? Então, ele é muito mais prático do que você ter as ervas em casa ou colocar. Então, como eu falei, quase todos os óleos a gente pode ingerir sem problema, né? Não tem contraindicação. Evidentemente, existem óleos que não devem ser ingeridos, né? Esses daí a gente precisa tomar cuidado. Então, eu prefiro ressaltar primeiro, antes de falar daqueles que a gente pode utilizar, é aqueles que a gente não pode utilizar. Então, esses aqui a gente precisa ter certeza que a gente não vai colocar no alimento. Que é, por exemplo, o Intergreen, que é um blend da doTERRA, a gente não deve usar no alimento. Eucalipto, nardo, cipreste, cedro, né? O hábito de Douglas e o arbovitae. Esses óleos a gente não ingere, né? Eles não devem ser ingeridos, até por recomendação da própria doTERRA. Os demais, os outros óleos, eles são seguros para ingestão. E para alimentação, a gente pode usar o manjericão, que eu falei, eu
acho ótimo colocar ele no molho de tomate, fica uma delícia. Os cítricos, em geral, você pode usar em doces e saladas, né? Então, a bergamota, o limão, a laranja, a toranja, né? Todos eles você pode utilizar à vontade nos seus doces, bebidas, e, saladas, tal, temperos em geral, você pode colocar. Há aqueles que são ervas, né? Então, também eu uso bastante, né? Então, coentro você pode usar, o orégano, você pode usar o alecrim, você pode usar o zimbro, você pode usar os outros temperos mais fortes, né? Canela, cravo, você pode usar a manjerona, manjericão, tem gente que gosta do capim-limão, a camomila. Camomila e lavanda, para suavizar, por exemplo, uma sobremesa, ele é interessante. Você pode usar a melaleuca, você pode usar salve-esclareia, você pode usar o gerânio, você pode usar a copaíba, o olíbano, todos eles você pode colocar na alimentação sem problema nenhum. Ilang-ilang, sândalo havaiano, né? Você pode usar todos os cítricos, né? Com segurança, que você não vai ter problema nenhum, né? Então, lembrando que só aqueles da listinha que não devem ser ingeridos, que você tem que ter um mínimo de preocupação, né? Então, lembrando da questão do calor, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação com o calor, e também, na hora de utilizar o óleo essencial, lembrar que a gente não pode usar utensílios de plástico, né? Não deve usar utensílios de plástico, né? Mesmo que seja aquele plástico mais resistente, então, sempre existe a questão de você interagir o óleo com o plástico e eles reagirem, né? Então, tem sempre uma reação do plástico e aí você contaminar o seu alimento. Então, o ideal é que a gente opte por aqueles utensílios ou de vidro, ou de porcelana, ou de metal, para que você não use o óleo essencial diretamente com utensílios de plástico, né? Não é uma boa ideia você colocar isso no plástico, né? Evitar o plástico é sempre uma boa alternativa, né? Outra coisa que você pode evitar é usar o óleo diretamente no alimento, né? Opte para fazer uma diluição, né? Colocar primeiro numa colher, por exemplo, não aplicar ele diretamente, pingar ele diretamente sobre o alimento. Isso pode condensar o óleo naquele pedaço, por exemplo, você vai colocar em uma carne ou num peixe e tal, e quando você jogar diretamente sobre a proteína, por exemplo, ele pode, naquela área onde caiu o óleo, concentrar todo o sabor ali. Então, é melhor você diluir e na hora de espalhar, para você não ter nenhuma surpresa na hora que você está preparando o seu alimento. Lembrando que o óleo essencial tem um poder de ação muito grande, né? Então, a gente tem essa preocupação com esse. E tem alguns óleos que têm um poder de ação mais forte do que outros, né? Então, quando a gente está falando de usar canela, cravo, orégano, né, a gente tem que ter mais cuidado do que quando eu estou usando, por exemplo, uma lavanda, uma camomila, ou um alecrim, né? São óleos mais suaves, tal, na questão do sabor e na questão da predominância na refeição, no alimento, né? Então,
cuidado na hora que for usar esses óleos que têm um poder de ação mais forte, né? Então, principalmente canela, acácia, o cravo, o orégano, então são os que têm o maior poder de ação. Então, você dilui com pelo menos 120 ml de um líquido qualquer, você pode misturar um suco ou uma água ou alguma coisa para você diluir junto na hora de aplicar no alimento, né? Então, dependendo do que você vai preparar, né? Então, você pode usar o óleo experimentando lá com o palitinho, você pode pingar uma gota, óleos, dependendo do óleo, você pode usar quantidades maiores, né? Então, quanto mais forte, mais o poder de ação do óleo, você experimenta lá como eu falei, com o palitinho de dente, uma gota, se você for usar, por exemplo, um rosemary, um óleo, um peppermint. Agora, você também pode usar várias gotas se você estiver usando, por exemplo, uma pimenta preta, um óleo mais suave, né, que vai fazer isso com mais tranquilidade, né? Então, além de não colocar o óleo essencial diretamente no alimento, como eu falei, lembrar de não colocar diretamente no prato, né? Na hora de temperar uma salada, por exemplo, pingar no prato. É o mesmo efeito que eu falei de colocar sobre o alimento, né? Então, você pode estragar o prato da pessoa que você está querendo, ou mesmo o seu, porque vai concentrar o óleo naquele lugar, né? E como é que a gente usa os óleos, né? Esse é o mais legal da gente conversar, né? Então, a gente pode concentrar os óleos por tipo de característica do óleo, né? Então, assim, óleos cítricos, por exemplo, eles podem ser usados em bebidas, né? Você pode fazer saborizar a água, você pode colocar eles no suco para ficarem mais intensos, você pode colocar em qualquer alimento que você já prepara com suco de fruta. Por exemplo, se você faz com laranja, por exemplo, algum alimento, você coloca laranja, se em algum alimento você coloca limão, não, você pode substituir pelo óleo essencial, né? Mas ele fica excelente com assados, né? Com carne, peixe, não, é gostoso se você misturar num iogurte, você pode colocar ele em vários tipos de molho de salada. Não, o cítrico é um sabor que, principalmente do óleo essencial, que é bem intenso, então ele fica com aquele ácido meio doce, né? Ele é refrescante, então você pode usar. Em doces, né? Por exemplo, torta de limão, a gente faz a torta de limão aqui, coloca o limão normal, mas a gente sempre coloca uma gotinha, 2 gotinhas do óleo essencial de limão, o lemon, para dar intensidade no sabor da torta de limão, e pra ela não ficar azeda, né? Porque o óleo dá a intensidade do sabor, mas não traz a acidez do limão. Então, você consegue usar menos limão, uma quantidade menor de limão, e consegue um sabor mais intenso no doce, quando a gente está fazendo isso. A mesma coisa a gente faz usando bergamota e laranja, tal, você consegue fazer isso com os cítricos, né? Os condimentados, né, que são aqueles para temperar, né? Você pode usar a pimenta preta, a canela, a cássia, o gengibre, a erva doce, né? Ele substitui ervas, né, que você normalmente teria que sair comprar, não, e às vezes você não encontra ela fresca, né, ou mesmo seca. Então você pode usar esses condimentos para fazer os seus pratos italianos, né, cozinha italiana, cozinha portuguesa, né?
usar aí para marinar carne, preparar sopa, fazer massa de pão, colocar com legumes, né, com batata, com cenoura, né? Então, qualquer tempero que você use, as carnes, tal, você pode usar esses óleos condimentados para fazer, sem problema, uma boa de um prato dentro da receita que você já utiliza. Aqueles que são herbais, né, que são as folhas, né? Então, a gente está falando de manjericão, de manjerona, de coentro, de orégano, de alecrim, né? O óleo essencial substitui todas essas ervas, né, para você usar em qualquer tipo de alimento, né? Então, eles tem um sabor fresco, né? Tem o calor do tempero, não? Você vai ter isso bem acentuado aí na sua alimentação. E dá para usar também os florais, né? Lavanda, gerânio, não? Então, quando a gente faz um doce, por exemplo, que você quer um sabor intenso, né? Cítrico, por exemplo, você pode usar a lavanda ou usar o gerânio para diminuir a intensidade desse doce, né? Então, ele fica com uma leveza, né? Dá aquela sensação de leveza. E você pode usar eles também para fazer chás, para fazer... Tem gente que coloca na massa do bolo, no recheio do bolo. Não, é muito apreciado aí a lavanda para fazer esse tipo de coisa, né? É um óleo que as pessoas às vezes pensam duas vezes antes de colocar, mas vale a pena, né? Você pode usar, principalmente a lavanda é bastante usada, né? As mentas, então, nem se fala, né? A gente já utiliza aí o hortelã-pimenta, hortelã-verde aí para vários pratos, né? Desde do quibe cru, né, até sobremesas, tal, com chocolate. Então, você pode colocar bebidas quentes. Então, você pode fazer usando o óleo essencial de hortelã-pimenta, né, o peppermint e a hortelã-verde sem grandes dificuldades, né? Você vai ter aí um sabor mentolado aí que você pode explorar bastante, né? Então, onde mais que você pode usar os óleos essenciais? Em todo tipo de sabores de água, né? Então, você pode escolher e substituir, por exemplo, um refrigerante cheio de açúcar por água aromatizada, né? Então, lembrando que você mantém as características terapêuticas, então, se você adicionar limão siciliano em um copo d'água, essas coisas, você vai ter os benefícios do detox. Não, se você fizer isso todo dia pela manhã, não, você consegue fazer sem problema. Se você estiver substituindo o refrigerante na alimentação, principalmente para quem tem criança, essas coisas, você pode usar um óleo de laranja, uma bergamota, sem precisar pôr açúcar, você vai ter aí uma água saborizada, com sabor potente, né, gostoso e natural, né? Então, você consegue fazer isso sem muita dificuldade, né? E sem uma rejeição da criança, porque o sabor é bem agradável, né? Você pode usar a bergamota, por exemplo, como revigorante com água pela manhã, então você vai ter um dia muito mais energizado. Você pode colocar a canela, né? Principalmente se você faz caminhada pela manhã, né? Você ingere água com canela, né? Com a acácia, e você vai ter aí uma hidratação muito mais poderosa, né? O organismo vai se hidratar muito mais rapidamente. Então, se você usar a acácia dessa forma, né? Você pode usar
a canela, né, com mel, por exemplo, água quente, né? Você vai ter uma sensação de conforto, né? Ele é revigorante, não? Você pode colocar o limão, como eu falei, né, para ter aquele efeito detox pela manhã. Você pode usar uma combinação de melaleuca, hortelã-pimenta e limão siciliano, né, para refrescar o hálito. Então, às vezes você acorda, tá aquele cabo de guarda-chuva na boca, então você faz uma combinação de melaleuca, hortelã-pimenta e limão siciliano, você vai ver que resolve qualquer problema. Todos os cítricos e as ervas, então você consegue fazer chá. Então, um chá morno de camomila, de hortelã-pimenta, de limão siciliano, de bergamota, de canela, todos eles aí têm os seus benefícios e têm as suas características de você usar, né? E aí os seus benefícios, né, para usar ele como bebida. E eles podem ser misturados com qualquer outras bebidas. Por exemplo, você quer ter um suco de laranja diferente, né? Você pega o suco de laranja e coloca uma gotinha de limão siciliano, então você vai ter um gostinho de limão no seu suco de laranja. Você pode fazer várias combinações para isso, né? Então você pode fazer uma limonada, né? Você pode colocar um óleo essencial na sua limonada de laranja para ter um efeito diferente. Como eu falei, eu vou até deixar algumas receitinhas depois para a gente ver o que a gente pode fazer, né? Para fazer um marinado, por exemplo, né? Vou temperar aí uma carne, um peixe e tal. Quais são os óleos essenciais que eu uso para fazer um bom marinado, né? Você pode usar a manjerona, você pode usar o manjericão, você pode usar a pimenta preta, o cardamomo, o coentro, gengibre, limão siciliano, né? Você pode usar o limão, você pode usar o orégano, alecrim, né? Como é que você faz, né? Você pega, por exemplo, vamos usar aqui um exemplo, laranja, né? Então, eu vou usar o óleo essencial de laranja num molhinho agridoce, por exemplo. Então, eu pego lá uma meia xícara de vinagre balsâmico, meia xícara de mel, meia xícara de açúcar mascavo, meia xícara de molho de soja, né, de shoyu, 2 dentes de alho picado, né, e 6 a 8 gotas de óleo essencial de laranja, né? Misturo tudo e, por exemplo, com uma carne de suíno, esse é uma receita para você marinar, por exemplo, uma carne de porco, um lombinho, para você fazer com um sabor marcante de laranja, né? Com todas essas características, né? Com alho, com vinagre balsâmico, mel, então um molhinho agridoce para você colocar aqui num marinado para uma carne de porco, por exemplo. Marco, eu queria algo mais suave e tal, eu poderia fazer um marinado com alecrim, por exemplo. Então, você pode pegar meia xícara de vinagre balsâmico, meia xícara de azeite, sal a gosto, né, uma colher de chá de pimenta e 2 gotas de óleo essencial de alecrim. É lógico que a dosagem dos óleos essenciais sempre tem que estar de acordo com o seu paladar. Então, você faz o teste que eu falei do palitinho, né? Começa com uma gotinha no palitinho, lá mistura, vê se ficou bom. Se você deseja mais ou não, coloca mais uma gota no palitinho, mistura lá, até você saber direitinho como você gosta, né? Para não ficar nem muito forte, nem muito
muito fraco, não ficar indigesto para o seu paladar, né? A mesma coisa você pode fazer com um marinado de manjericão, por exemplo, em vez de usar o manjericão, né? Então você pega uma xícara de salsinha picada, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de azeite e você coloca 2 gotas de óleo essencial de manjericão, né? Você tem um marinado aí para uma carne, né? Por um peixe, que fica bem saboroso, né? Você pode utilizar os óleos essenciais para fazer pães, bolos, tortas, né? Então você pode usar da forma como você utiliza ervas ou utiliza qualquer outro tipo de tempero nas suas massas, você pode usar, sim, o óleo essencial. Então, onde você pode usar? Você pode usar na massa, pode usar no recheio, pode usar na cobertura do seu doce. Então, eu tenho aqui comigo uma receita, por exemplo, de um cupcake, que a cobertura é de lavanda, né? Então, eu vou depois colocar a receita, ela é longa, extensiva aqui, né? É só uma ideia. Eu coloco lá no grupo as receitas e tudo que eu estou falando aqui, eu ponho lá. E, além de bolos, tal, eu posso fazer molhos, né? Então, é o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto bastante de molho, eu gosto de salada, eu gosto de comida italiana. Então, em casa aqui a gente come bastante molho. A Edna não é muito fã de molho, mas eu gosto, então eu ponho uma quantidade menor para ela, né? Mas a gente tem uma característica, a gente gosta de molho picante, né? Então, eu sempre dou um toque no molho, ou com manjericão, ou com limão, ou com peppermint, né? Então, a gente sempre faz o uso dos óleos essenciais nos nossos molhos. Então, a gente tempera, por exemplo, uma salada com um molho de limão e coentro, né? Principalmente se a gente tem frutas frescas, assim, né? Como abacaxi, né? Você pode pegar aí o abacaxi, misturar com nectarina, por exemplo, e colocar o coentro e colocar o óleo essencial de limão, né, junto, né, e a gente bate isso, faz um molho para cobrir uma salada de folhas, por exemplo. Fica muito saboroso, né? Você pode utilizar. Você pode usar em patês, né? Patês, você pode usar em, em molho para passar no pão, né? Então, a gente come aqui, a Elina gosta bastante de hummus, né? A gente utiliza aqui mistura o grão de bico, né? Com alho, com azeite e tahine, né? Que é aquela pastinha árabe, né? E coloca 2 gotas de óleo essencial de limão siciliano e tempera com sal, né? Então, você tem um hummus aqui com um sabor bem diferenciado do normal que você coloca e compra no mercado ou nos restaurantes árabes por aí. E na salada, então, você tem aí uma infinidade de opções de fazer molho para salada, né? Dá para colocar óleo essencial numa salada de doce, por exemplo, numa salada de frutas, né? Saladas de morango, frutas vermelhas com amêndoa, por exemplo, você pode colocar lá um óleo essencial de limão, né? Você pode utilizar
um açúcar aromatizado, né? Você mistura o açúcar com essência de laranja, por exemplo, ou de tangerina, qualquer dos cítricos, e você usa esse açúcar saborizado no seu doce, né? Então, aí, principalmente cobertura. Não? Então, você faz um bolo de laranja e pega o açúcar e mistura com de 1 a 3 gotinhas de óleo essencial de uma fruta cítrica, né? Então, você tem aí um açúcar saborizado. E você pode colocar lá num palitinho, você pode colocar, molhar a canela, por exemplo, o cravo. Então, você coloca nesse açúcar também, vai dar uma potência aí no açúcar para você fazer a cobertura do bolo, por exemplo. Você fez um bolo de laranja e aí quer colocar uma cobertura diferente, você pode usar esse açúcar aromatizado, né? Você pode usar alecrim com alho, por exemplo, para fazer o tempero de um peixe ou fazer o tempero de uma carne. Então, você tem infinitas possibilidades aí para usar os óleos essenciais na alimentação. Então, só para reforçar, né? Na hora de cozinhar, se você estiver fazendo molhos, tal, ou, ou aquecendo um óleo essencial, você tente deixar para o fim, né? Quando o molho estiver pronto, você coloca o óleo essencial, que você vai ter mais sabor do que se você cozinhar ele, colocar ele durante a cocção do alimento, né? Se você estiver fazendo salada, tal, essas coisas, nunca coloque diretamente no alimento, né? Não use, ou mesmo temperando um peixe ou uma carne, não coloque diretamente no alimento, dilua com os outros temperos para o óleo espalhar por igual. Você precisa fazer a mesma coisa numa sopa ou alguma coisa, nunca coloque diretamente no prato, né? Então, evite de colocar o óleo essencial diretamente no prato. Você pode usar, então, em bebidas, doces, salgados e todo tipo de alimento. É só escolher o óleo adequado para você poder trabalhar, né? Além disso, a gente tem, eu vou colocar para vocês, uns livrinhos de receita, que é da chefe Luri Toledo. A Luri era contratada pela Duterra para fazer pratos com óleos essenciais, né? Então, eu tomei a liberdade de pegar lá no site dela algumas receitas, né, que ela já utiliza óleos essenciais, e ela tem sugestões aqui do uso do óleo essencial em pratos, além de muito saborosos, muito saudáveis, né? Porque ela tem uma preocupação toda com pratos que são realmente, além de utilizar bem os óleos essenciais, ela é uma profunda conhecedora, mas ela faz com coisas bem saudáveis, né? Então, ela tem uma entrada aqui que é uma brusqueta com óleo de manjericão, né? Ela tem aqui para vocês um risoto de limão siciliano. Ela fez aqui uma sobremesa, né? A sobremesa é uma panna cotta de tangerina com calda de manga. Dá para aromatizar o azeite, sim, fica ótimo, né? O óleo essencial no azeite, muito fácil de fazer, né? Você mede a quantidade, né? Só tem a preocupação de você
não deixar muito forte o azeite, então experimente antes, né? Vá colocando devagarinho o óleo essencial no azeite, e os melhores são os óleos essenciais para você colocar no azeite, são aqueles herbais, né? As ervas são o que dão, acho que combinam mais. Por exemplo, o alecrim, o orégano, a manjerona. Desculpa, eu acho que saí do ar aqui. Estou de volta. Então, desculpa, vou repetindo, né? Qual o melhor óleo para a gente saborizar o azeite? Eu sugiro os herbais, né? As ervas, né? Então, a gente pode colocar alecrim, pode colocar orégano, manjerona, o coentro, o manjericão, né? Você vai ter aí um sabor marcante e bem interessante. Mas isso não impede de você colocar outros óleos, por exemplo, alguns cítricos, né? Tem gente que gosta, né, do azeite com sabor cítrico. Então, você pode usar uma bergamota, por exemplo, né, uma toranja, tá? Para colocar. O ideal é você pegar uma colherinha, né, pega um palitinho, molha, vê como fica, e você vai conseguir testar em casa como você vai preparar. Aí, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui no meu livrinho de receita. Então, aqui tem um cardápio completo, né? Entrada, prato principal e sobremesa. E no outro, tá abrindo aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu estou à disposição aqui para explicar para vocês, se eu conseguir responder as questões de vocês, né? Então, vocês podem usar os óleos essenciais com tranquilidade, né? E criatividade, né? A gente pode pensar em usos diversos, né? Então, não há problema nenhum de você usar um doce e inventar um uso pensando naquelas aqueles produtos que você já usa normalmente, né? Então, você só vai substituir os cítricos que você já usa pelo óleo essencial, você pode usar ele normalmente, você vai mudar aqui um tempero, você vai colocar o óleo essencial no lugar do tempero, e depois que você começar a usar, você vai perceber que é muito cômodo, né? Então, porque você tem o óleo essencial, a quantidade, como ele é muito mais potente, né? Você usa pouquinho óleo, né, para conseguir temperar uma grande quantidade de comida. Então, é muito mais cômodo você ter lá um kitzinho do Terra do que você ir na farmácia, ir no supermercado tal e comprar na quitanda, comprar ervas tal toda vez que você quer cozinhar. Ou mesmo tem em casa uma hortinha, né? Para quem tem a hortinha, né? É muito mais cômodo você ter o óleo essencial do que ficar com a hortinha. A outra receita que eu peguei, ela tem alguns salgados aqui, né? Por exemplo, um pão de abóbora, que ela explica como fazer, um frango cremoso
um aroma natural de copaíba, ela usou o copaíba aqui para fazer o tempero do frango, né, para aromatizar o frango. Então, para vocês verem que dá para utilizar com tranquilidade. Você tem um cracker funcional aqui com cúrcuma, né, usando o turmeric. Então, é uma torradinha que você pode usar no seu café da tarde, no café da manhã, né? Uma focaccia com alecrim, né? São pão de queijo com orégano. Você tem aqui uma couve-flor gratinada com limão e orégano. Você tem uma fornada de legumes, né, com alecrim e manjericão. Você tem uma torta de frango com alecrim. Você tem doces, né? Você pode fazer um brownie com sabor de laranja. Você pode fazer uma mousse de chocolate com tangerina. Você pode colocar num bolo de castanha o cravo. Você pode bolinho de chuva com aroma de casca de canela, né? Então você vai ter um bolinho de chuva com sabor diferenciado. Você hoje está pedindo, né, um bolinho de chuva. Eu não sei onde vocês estão, mas no Rio de Janeiro hoje está chovendo, bastante frio, um bolinho de chuva cairia bem, né? Um petit gâteau com mandarina verde, né? Então, que é o green mandarim, né? Você pode utilizar para fazer bolachinha de cacau com recheio de limão siciliano. Então, tem várias opções. Essas aqui são as opções que eu vou deixar para vocês no grupo, os 2 livrinhos aqui de receita que eu procurei e coloquei para vocês aqui. Então, esse daqui foi só para dar uma ideia do que é possível a gente fazer com óleo essencial, né? Recapitulando, óleo essencial sempre deve se tomar cuidado na hora de ingerir com aqueles que não podem ser ingeridos, né? Então, só tomar esse cuidado, não é ir lá e pegar o óleo essencial que está na prateleira e colocar, né? Aqueles que eu listei para vocês que não deve ser usado, né? Vocês tomem um pouquinho de cuidado. Mas, assim, um chazinho de gengibre, né? Então, muito rápido, né? Você aquece a água, bota uma ou 2 gotinhas de gengibre, ele é diurético, então ele faz um bem danado. Você pode utilizar, você pode utilizar bastante o orégano, a cássia, a canela. Você usa bastante todos os cítricos, você vai conseguir utilizar. Nós usamos aqui bastante limão, a gente usa rosemary, a gente usa alecrim, né? O peppermint a gente também usa. Então, tem várias opções aqui de óleos essenciais que você pode usar. Eu estava aqui olhando na minha caixinha aqui, o que a gente tem, que a gente usa mais aqui na nossa cozinha, né? Mas na nossa cozinha mesmo, o que não falta é o gengibre, a cúrcuma, né? O cravo, canela, o basil, para a gente, fica em cima do fogão, né? A gente usa ele quase que o tempo todo, a gente usa bastante limão, né? O oil de origem a gente usa bastante também. São óleos que estão na nossa cozinha, na prateleira da cozinha, para a gente poder utilizar.
Então, você pode escolher o óleo que você mais se adapta e usá-lo aí conforme o seu desejo, né, a sua criatividade, né, o que você pode colocar e fazer. Bastante opções aí de alimentos e surpreender a família, né? Você vai ver que as pessoas vão ficar surpresas com o sabor e com as diferenças de paladar que vocês vão fazer naquela sobremesa que vocês já fazem há bastante tempo, né? Que todo mundo está acostumado. Vocês vão conseguir surpreender todo mundo aí com essas criações. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Estou aberto aqui a alguma pergunta, se tiverem, estou à disposição. Se não, a gente fica por aqui hoje. Agradeço a participação de vocês, estou à Como disposição. sempre, uma delícia assistir às suas aulas, viu? Vou acompanhar Obrigado. também no YouTube e compartilhar. Eu vou colocar lá o livrinho de receitas para vocês, espero que seja útil. Nossa, vai ser ótimo. Vai ser Tá ótimo. bom? Obrigada, Marco. Eu Obrigada. que Uma agradeço. boa noite. Boa noite para vocês, então. Até Boa mais. noite. Até mais, tá? Tchau, tchau.